O tribunal mais vergonhoso do mundo segue firme no plano de ajudar Lula a transformar o Brasil numa cópia do regime chinês. A velha máxima, acuse seus adversários daquilo que você faz, chame-os daquilo que você é, está sendo aplicada com precisão cirúrgica. A própria CNN revelou: o STF editou trechos do vídeo de testemunhas e encobriu o momento em que Gonete admite "fiz cagada", substituindo a fala por um som. É o famoso bip da censura. É emocionante ver a preocupação do STF com a estética dos vídeos. Afinal, nada como um bom corte e um sonzinho no lugar certo para transformar "fiz cagada" em um ato institucional responsável. Bom, eles sumiram com os vídeos de Roma, assim como os vídeos do 8 de janeiro, e se apoiaram totalmente nas edições do Globo, algumas bem toscas. Assim como nas ditaduras, eles querem impor a própria versão da história, custe o que custar. O STF parece mais preocupado em montar narrativas do que defender a justiça. E se você ousar perguntar se isso é uma corte constitucional ou uma organização criminosa, corre o risco de ser preso por ataque à democracia. E os jornalistas que alimentaram o monstro agora estão temendo o pior. O editorial do Estadão publicou: em julgamento a liberdade de expressão, há uma nítida inclinação para a censura, ainda que o mal venha disfarçado sob o manto iluminista da purgação do debate público online. Bom, o STF retorna hoje um julgamento que pode reescrever o marco civil da internet. É aquele artigo 19 que garante que as plataformas não sejam responsabilizadas por tudo que os usuários postam. Uma regra que existe em qualquer democracia funcional. Mas aqui no Brasil da toga iluminada, isso parece liberal demais. O curioso é que o artigo 19 não tem um único traço de inconstitucionalidade. Ele está em plena sintonia com a Constituição e com o Código Penal. Mas isso não impediu o STF de cogitar derrubá-lo, porque, aparentemente, quando a Constituição atrapalha, ela é reinterpretada. Bom, e se por acaso o artigo fosse mesmo inconstitucional? Bastaria o STF dizer isso com clareza e deixar o Congresso fazer o seu trabalho, reescrever ou não a lei. Bom, mas aí seria democrático demais. Melhor seguir o método Gilmar Mendes. Direto de Paris, ele já adiantou que a decisão da Corte pode ser um esboço de regulação da mídia social. Resumindo, o STF decide e o Congresso assiste. Quem precisa do Legislativo quando se tem 11 iluminados com canetas poderosas e Wi-Fi? No fim, a Corte parece menos preocupada em julgar e mais interessada em legislar. E claro, tudo isso em nome da democracia, desde que seja a versão deles da democracia, com filtros, moderação e likes apenas autorizados pelo selo do Estado. E nessa era um tanto confusa, o STF parece ter virado a voz do povo, já que o povo está amordaçado. Já a Globo parece mais o Ministério Público, ajudando e criando acusações. O Legislativo é quem define as pautas, identifica os problemas e age conforme a vontade popular. Mas na nova era iluminada do Brasil, quem identifica os problemas é o STF. Afinal, quem melhor para interpretar as vontades do povo do que 11 senhores de toga que ninguém elegeu? E não importa se o STF não seja uma casa de debate sobre políticas públicas. Afinal, para que limites institucionais quando se pode governar com caneta, live no Instagram e manchete amiga? Enquanto isso, jornalistas desavisados ou encantados com um novo modelo ainda não entenderam que a função do parlamento não é apenas apertar sim ou não. É também decidir se vota, quando vota
e o que merece ser votado. Isso se chama soberania parlamentar, mas em tempos de ativismo judicial, preferem chamar de omissão dolosa. Ou seja, quando o Congresso exerce sua função constitucional, dizem que está cometendo um crime. Quando o STF resolve legislar, dizem que está salvando a democracia. Parece que é a nova ordem institucional. O Legislativo obedece, o STF governa e a imprensa aplaude. Bom, e nessa nova ordem, até o humorista vai preso. O humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, por, entre aspas, discursos preconceituosos contra diversos grupos minoritários, proferidos numa apresentação publicada no YouTube em 2022. Marsiglia apontou alguns problemas desta decisão. A Lei 14.532, lei anti-piada, usada para condenar Léo Lins, é de 2023. 2. O vídeo objeto da punição foi publicado em 2022. 3. O princípio da irretroatividade penal, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, estabelece que lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, a decisão não poderia ter usado a lei. Bom, tratar minorias como se fossem entidades intocáveis é no mínimo estranho. Criar uma pena para quem supostamente ofende algum grupo já é pior ainda. Mas quando o assunto é piada, a coisa realmente fica feia. Agora, será que esse mesmo critério vale para quem espalha ódio contra judeus na internet, mesmo sabendo que há judeus vivendo aqui no Brasil? Bom, neste caso, não é piada, é puro preconceito. Mas claro, para um lado da balança, essa justiça rigorosa parece não valer. Parece que, para alguns, a igualdade diante da lei só serve quando convém. Até o PCO está fazendo campanha a favor do comediante. O jurista Fabrício Rebelo resumiu a peça. Brasil, 3 de junho de 2025. Humorista condenado à prisão por contar piada. Emissário da ditadura chinesa vindo ensinar a censurar redes sociais. Vídeo de depoimento judicial editado. MC acusado de vários crimes, solto. Lula dizendo salvar 13 bilhões de pessoas da miséria. Bom, eu vou frisar um desses pontos. O Metrópolis publicou: Lula defende regulação de redes sociais pelo Congresso ou pelo STF e cita a carta de Xi Jinping. A essa altura está claro qual é o verdadeiro jogo aqui no Brasil. Bom, os alertas não são atuais. Por isso termino esse vídeo com uma publicação de Matheus Mendes em 2016. Ele explica algo simples que venho batendo há anos. Fascismo é governo forte e autoritário que pratica mutualismo empresarial. Resumindo, é a cara do governo Lula do passado, que voltou agora com mais vontade de assumir de vez o seu velho sonho. Ao final do texto, Mendes menciona: o fascismo é contrário às ideias de liberdade econômica, civil e individual. Através de suas massas de manobra, usa de força e truculência para silenciar seus adversários. Na Itália ou no Brasil, ontem e hoje, o fascismo não dialoga, mete o pé na porta e impossibilita qualquer ação que lhe desagrade. Bom, este é um texto de 2016, mas parece mais atual do que nunca.